Boa noite, troca no comando. Alex Busquet é o novo secretário estadual de saúde. Ele assume a vaga de Fernando Ferri, que pediu demissão após ficar pouco mais de um mês no cargo. E aqui na cidade, apesar do aumento do número de casos de coronavírus, o prefeito Marcelo Crivella anunciou a reabertura de salões de beleza dentro de shoppings. E em Niterói, parques municipais voltaram a receber visitantes após 3 meses fechados. E no futebol, a Vigilância Sanitária vai fiscalizar os centros de treinamento dos 7 clubes da cidade para verificar se todos cumprem o protocolo do município. O Jornal do Rio volta em 1 minuto. Fica aí que eu já volto, hein? Um vigilante morreu e outros 2 foram baleados durante um assalto nesta madrugada a um centro de distribuição da empresa Pão de Açúcar na rodovia Washington Luiz, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os criminosos que você vê nessas imagens fugiram, levando 15 milhões de reais em produtos eletrônicos em 2 caminhões escoltados por carros com outros bandidos armados. Após os policiais realizarem um cerco ali no local, os veículos foram identificados e houve confronto. Durante a perseguição, os criminosos abandonaram o caminhão com parte da mercadoria na rodovia Presidente Dutra e conseguiram fugir. O estado do Rio tem um novo secretário de saúde. Fernando Ferri, que ficou pouco mais de um mês no cargo, pediu demissão. E quem assume a função agora é Alex Busquet, coronel médico do Corpo de Bombeiros, que entra com a missão de reverter a crise na saúde. O vai-vem de ambulâncias e de carros de funerária é frequente no Maracanã. Dos 7 hospitais de campanha prometidos para abril, só 2 foram entregues. E a Secretaria de Saúde admite que os outros 5 podem nem sair do papel. Em meio à pandemia, o segundo estado com mais vítimas da Covid-19 no país trocou mais uma vez de secretário de saúde. Hoje estou pedindo exoneração do meu cargo de secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Peço desculpa à população, mas a única coisa que eu tenho a falar, eu tentei. Fernando Ferri estaria sofrendo pressão para manter o pagamento dos contratos da Secretaria de Saúde com sinais de superfaturamento. O seu antecessor, Edmar Santos, foi exonerado depois que veio à tona o escândalo do contrato de 770 milhões assinado sem licitação entre a Secretaria e o Instituto Iabas. As investigações já resultaram na prisão de 2 executivos da pasta e fundamentaram o processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel na Assembleia Legislativa do Rio. Na curta gestão de Fernando Ferri, o protocolo de atendimento aos pacientes com a Covid-19 foi alterado com a indicação de internação até mesmo para os casos brandos da doença. Mas as mortes por coronavírus no estado mantiveram a trajetória de aceleração. Foram 6.160 durante os 34 dias em que esteve à frente da pasta, 181 em média por dia. No lugar de Ferri, o novo secretário de Saúde do Rio é o tenente-coronel dos bombeiros, Alex Busquet. E a Prefeitura do Rio anunciou hoje que os salões de beleza podem voltar às atividades, mas dentro dos shoppings. A cidade ainda está na segunda fase de reabertura, mas nas ruas o que mais temos visto são cariocas ainda desrespeitando as medidas de isolamento social. Quem olha assim nem acredita que a cidade está no início de um processo de reabertura. Orlas lotadas, futevôlei rolando, quiosques funcionando, muita aglomeração. Seja na mureta da Urca, na zona sul do Rio, ou nas comunidades, o desrespeito ao isolamento chamou a atenção. Teve até baile funk. Um descontrole que ocorre no momento em que o município volta a ter um aumento no número de notificações da Covid-19. Foram 8.718 novas confirmações da doença do último dia 14 até sábado, dia 20, a maior quantidade das últimas 4 semanas. Nós estamos fazendo o possível e o impossível para conter as pessoas, mas depois de 70 dias de afastamento, é difícil, cada dia fica um pouco mais difícil. Eu faço aqui um apelo, aproveitando a sua pergunta, para que a gente respeite essas fases. A taxa de isolamento social registrada na cidade do Rio no primeiro domingo após a reabertura do comércio foi de 76%. Anteriormente era de 86%. E a Prefeitura pretende continuar afrouxando as medidas. Hoje, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou o retorno do funcionamento dos salões de beleza nos shoppings, seguindo uma série de regras para evitar a contaminação pelo coronavírus. Como, por exemplo, o atendimento só com horário marcado para não ter área de espera.
O município também apresentou o resultado de 3.200 testes realizados em 2 bairros e 4 comunidades. O estudo aponta que 52% das pessoas que testaram positivo para a Covid-19 são assintomáticas. A maior taxa de contaminados foi registrada na Cidade de Deus, na Zona Oeste, com 28%. Ainda segundo a Prefeitura, a partir desta quinta-feira, serão entregues cerca de 141 mil cestas básicas para alunos da rede municipal. E a Prefeitura publicou no Diário Oficial a liberação de viagens de passageiros em pé, em ônibus e também no BRT. A gente fala agora ao vivo com a repórter Natasha Franco, que tem as informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Existe alguma limitação na capacidade total desses veículos? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Pois é, o decreto não dá essas regras que vão ter que cumprir os ônibus que circulam aqui pelo município do Rio. Ele apenas decreta a flexibilização dessa regra que foi instalada no início do isolamento social, Yasmin. E aí a gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Transportes, que informou que a partir de agora vai precisar fazer uma regulamentação. E aí essa regulamentação vai ser publicada no Diário Oficial com todas as regras de acordo com o tipo de cada transporte, ou seja, o limite de passageiros em pé que esses veículos vão poder ter. Isso inclui também, como você disse, o BRT. Só que o que a gente vê já é um desrespeito da regra antiga, de que não pode ter passageiro em pé, Yasmin. Então você imagina com essa flexibilização que a gente vai encontrar, com certeza, é muita aglomeração, muita superlotação nesse transporte. Enquanto a regulamentação não valer, Yasmin, o que vale mesmo é a regra de que não pode ter passageiro em pé no transporte municipal. Vai acabar virando uma bagunça, né, Natasha? Obrigada pelas informações. E a seguir a gente fala da reabertura dos parques municipais de Niterói na região metropolitana do Rio. E depois de 3 meses fechados por conta da pandemia, os parques municipais de Niterói, na região metropolitana do Rio, voltaram a receber praticantes de atividades físicas. O Juraci começou o dia apreciando a paisagem. Aqui tem esse chafariz aí, o barulhinho, aí a mente fica boa. Este casal mora em Niterói há mais de 30 anos e sempre frequentou o Horto do Fonseca. Assim que souberam da reabertura do Horto, os dois resolveram fazer uma caminhada. O Horto sempre foi um presente aqui pra gente. Então a gente já faz exercício aqui há muitos anos já. A volta do funcionamento dos parques de Niterói veio com mudanças. Para entrar, só com máscaras. Estão interditados os brinquedos para as crianças e as academias ao ar livre. Nos bancos foram colocados sinais para evitar que as pessoas sentem muito próximas umas das outras. A cidade saiu do estágio laranja para o estágio amarelo 2. Penúltima fase de flexibilização gradual da quarentena. Entre os indicadores que possibilitaram a mudança de estágio está a taxa de ocupação de leitos na cidade. Tanto os de enfermaria quanto os de UTI estão perto dos 40%. A gente observou uma melhoria dos indicadores da epidemia, tanto da quantidade de casos, óbitos, casos recuperados, quanto da redução da taxa de ocupação dos leitos hospitalares. No mês passado, o comércio de rua foi autorizado a reabrir. Por enquanto, apenas bares e restaurantes, shoppings, academias, escolas e universidades permanecem fechados. E pouco mais de um ano depois, a investigação do assassinato do pastor Anderson do Carmo está perto de ser concluída, isso segundo a polícia. No sábado, a deputada federal Flor de Lis se defendeu de acusações durante uma live. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais no último sábado, a deputada federal Flor de Lis afirmou que não ficará mais calada com as acusações envolvendo a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Euzinha aqui, não vou ficar mais calada nem parada diante de acusações nenhuma mais a partir de hoje. O assassinato do pastor Anderson do Carmo, que foi morto a tiros na garagem de casa em Tendotiba, na região metropolitana do Rio, completou um ano no último dia 16. A polícia ainda investiga quem foi o mandante do crime, mas afirma que já está perto de concluir o caso.
Até agora, 2 filhos do casal estão presos, acusados de envolvimento no crime. Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da parlamentar, confessou ter atirado contra o pastor. Já Lucas César dos Santos, filho adotivo do casal, revelou ter ajudado a comprar a arma. A polícia confirmou que Lucas disse em depoimento que foi a própria mãe a autora do texto que ele precisou transcrever em uma carta assumindo a morte de Anderson do Carmo. Ele reconheceu a letra da mãe no documento assinado por ela e que apenas copiou o texto entregue pela esposa de um preso do complexo penitenciário de Jericinó, na Zona Oeste. Na carta, Lucas assumiu a responsabilidade pela morte e negou a participação do irmão Flávio. E em Resende, no sul do estado, o empresário foi morto a tiros. A polícia tenta identificar os criminosos e quem traz os detalhes desse caso é a Juliana Neves. Yasmin, esse crime aconteceu na madrugada de hoje, tem repercutido bastante em Resende, porque a vítima era um empresário bastante conhecido na cidade. Clemildo Souza da Silva Amorim era mais conhecido como Marcelo. Ele foi morto a tiros na madrugada de hoje, dentro dessa choperia que era dele. O estabelecimento fica aqui no bairro Mirante da Serra e tinha poucos frequentadores no momento do crime. O momento em que 2 homens encapuzados chegam ao local foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível perceber que os poucos clientes saem correndo no momento dos tiros. Toda a ação durou 30 segundos e para a Polícia Civil está claro que se trata de uma execução, porém a motivação do crime ainda não está esclarecida. A Polícia Civil aqui de Resende, que está responsável pelo caso, também não descarta a hipótese que o homicídio se trate de um crime de vingança. Yasmin. E a seguir, Fiocruz retoma programa de combate a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A Polícia Federal prendeu hoje o empresário Vinícius Peixoto durante o desdobramento da Operação Favorito deflagrada em maio, que apura desvios na área da saúde aqui do Rio. Vinícius foi preso em casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e ele é filho do empresário Mário Peixoto, da organização social Iabas, que foi principal alvo da investigação e preso na primeira fase da operação. O esquema criminoso, segundo a Polícia Federal, causou aí danos que superam 500 milhões de reais aos cofres públicos do Estado e também de prefeituras municipais. Em nota, a defesa de Vinícius disse que a prisão preventiva foi sem motivo legal. E uma pesquisa mostrou o que os brasileiros pensam sobre as desigualdades raciais no país. E a maioria dos entrevistados acredita que a cor da pele faz a diferença. A Fernanda teve o primeiro contato com o racismo quando ainda era criança, na escola em que ela e a irmã eram as únicas alunas negras. Ao longo da vida, os episódios não diminuíram. Eu lembro de uma vez que eu estava num carro com umas amigas, né? E elas avançaram um sinal e tinha uma blitz. O policial, após a minha amiga frear o carro, né? Ele veio de uma forma bem agressiva para falar conosco. Só que ele veio com a arma apontada para o banco traseiro e ele falou: olha, eu achei que vocês estivessem sendo sequestradas. Foram as experiências que a levaram a usar as relações raciais como tema de estudo e de magistério. Mas estar em uma universidade ainda é visto por muitos brasileiros como algo voltado para pessoas brancas. Uma pesquisa da Central Única das Favelas mostrou que 85% dos entrevistados acreditam que o acesso a uma faculdade é mais fácil para quem não é negro. O levantamento mostrou que a população reconhece que a cor da pele de uma pessoa faz diferença no tratamento que ela receberá durante a vida. 76% dos brasileiros que se declaram como negros afirmaram conhecerem alguém que já foi vítima de preconceito dentro do ambiente de trabalho. Os movimentos sociais negros alcançaram grandes conquistas, mas Fernanda analisa que o governo atual abre pouco espaço para o diálogo com as minorias. E é um momento onde há uma preocupação constante sobre esse desmantelamento, que vão causar efeitos a longo prazo e que vão ser difíceis de serem retroagidos. E
E a Fiocruz voltou a soltar hoje mosquitos usados em um programa de combate a doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. A atividade estava suspensa há 3 meses por conta da pandemia. E nessa primeira etapa, 3 bairros da zona norte do Rio serão atendidos, que são eles: Bom Sucesso, Olaria e Ramos. O projeto utiliza a bactéria Wolbachia, que ao entrar em contato com o micro-organismo, perde a capacidade de transmitir as doenças. A soltura é importante para que gerações do mosquito se reproduzam e disseminem a bactéria no ambiente. Essas liberações serão feitas aí durante 16 semanas. Hora da previsão do tempo com a Desirê Brant, da Somar Meteorologia. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin, muito boa noite. Por enquanto, a semana começou com tempo firme na maior parte do Brasil. Os próximos dias ainda vão ser de sol e até calor em pleno inverno. Lembrando que a nova estação começou no último sábado, mas já temos previsão de mudanças e vai acontecer bem na sexta-feira. Agora vamos às temperaturas. No Rio de Janeiro, a terça-feira vai ser um dia com sol e calor em pleno inverno. A mínima prevista é de 19 graus e à tarde a máxima vai passar dos 30 graus. Quarta-feira terá máxima de 29 graus e na quinta-feira o tempo começa a dar sinais de mudanças no Rio de Janeiro por causa da aproximação da tal frente fria. E a seguir tem futebol. As indefinições atrapalham a tabela de jogos do Campeonato Carioca. O fim de semana foi bastante movimentado no Campeonato Carioca, só que fora de campo. As partidas estão proibidas, mesmo com os portões fechados, pelo menos até quarta-feira. Com isso, os jogos entre Vasco e Macaé, Madureira e Resende, marcados para ontem, foram adiados. A notícia foi boa para Fluminense e Botafogo, que seriam obrigados a entrar em campo hoje. Os clubes queriam voltar apenas em julho e chegaram a entrar na justiça, mas tiveram os pedidos negados e recorreram da decisão. Por enquanto, a Federação Carioca de Futebol pretende recomeçar a 4ª rodada da Taça Rio na próxima sexta-feira. O que o Flamengo não pode ficar é nunca na inércia. Quando eu digo inércia, de parar tudo para tentar esperar tudo, para tentar ver o que vai acontecer. A partir de amanhã, a Vigilância Sanitária vai fiscalizar os centros de treinamento dos 7 clubes da cidade do Rio de Janeiro. Verificar se todos seguem o protocolo do município e orientar os times, que só vão poder entrar em campo se cumprirem as exigências. Até lá, tudo pode mudar no Carioca. O vai e vem de autorizações acontece principalmente em declarações do prefeito da cidade. A última decisão de Crivella foi manter o decreto que proíbe as partidas até quarta. Mas agora ele já acena com a possibilidade de uma volta no meio da semana e quer uma reunião com a federação para adequar os protocolos. E a gente encerra o Jornal do Rio de hoje com imagens do desmoronamento de uma placa de parte da encosta na entrada que dá acesso à Fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A pista aí foi totalmente destruída e uma vistoria será feita nesta terça-feira pela Defesa Civil para avaliar os riscos de novos deslizamentos. Boa noite para você e até amanhã. Thank you.